naquilo que aparentemente satisfaria a necessidade de Jesus do momento. Deserto é o local de dificuldade. Deserto é o local que você não tem ninguém perto, você está só. Você chora, ninguém percebe. Você grita, ninguém ouve. Você olha para o céu, você olha ao seu redor, você não vê saída, você não vê rumo, você não vê direção. É só o céu e terra. Para onde ir? Que atitude tomar? Que rumo seguir? O que fazer? Isso denota claramente uma crise. Todos nós enfrentamos ou enfrentaremos um deserto, uma crise na vida. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Vira essa boca para lá, meu irmão. Gostaria muito de dizer que Deus vai te blindar, Ele não vai permitir. Só que quando você vai para a Bíblia, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: olha, revestido de toda a armadura de Deus, toda, para que você possa resistir quando o dia mau chegar. Então o problema não é o deserto. O problema vai ser quem o deserto, quem a crise, quem essa situação difícil vai revelar. O deserto vai revelar uma pessoa que conhece a Deus e está disposta a adorá-lo, independente da circunstância. Ou vai revelar uma pessoa que o relacionamento dela com Deus sempre foi raso. Quem é que o deserto vai revelar? O deserto não é só ponto negativo, queridos. Existem pontos positivos nos desertos da vida. Quer ver uma coisa? Joga aqui na tela. Mateus capítulo 3, verso 1. Mateus 3, verso 1. Foi? Deus aparece para João Batista no deserto. Olha aqui, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? Pregando aonde? No deserto da... Deserto não é só lugar de derrota. Deserto é um local onde Deus se revela. Nós vamos ver isso no decorrer dessa série de mensagens. Como eu disse, hoje é só em caráter introdutório. No capítulo 4 que nós lemos de Mateus. No capítulo anterior, Jesus havia acabado de sair do Rio Jordão. Ele sai do Rio Jordão, ele ouve a voz do céu: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor tem prazer em mim? Tem. E me traz para um deserto, para eu ficar 40 dias com fome, e para ser tentado por um diabo. Se ele não conhecesse a Deus, a fé dele seria abalada ali. Tem hora que a atitude de Deus parece que, em vez de nos ajudar, está nos empurrando ainda mais para o olho do furacão. É aonde muitas pessoas que não conhecem o caráter do Deus que adoram desistem da fé. No deserto, Oséias capítulo 13, verso 5. Oséias 13, verso 5. Foi no deserto que Deus se revelou para a nação. 13, 5. Oséias 13.
eu te conheci em terra muito. Esse conhecer, irmãos, não é o de oi, tudo bem não, tá? Conhecer na Bíblia tem a ver com relacionamento íntimo. É na terra seca. É no local que vocês mais precisavam. Que de manhã eu me manifestava com o maná e a coluna de nuvem. E à noite eu dava o norte e esquentava com a coluna de fogo. Foi no deserto que quando vocês tiveram sede eu fiz brotar água da rocha. E quando vocês quiseram comer carne eu fiz chover carne do céu. Quem disse que no deserto é só para a nossa destruição? Mas pastor, por que Deus permite eu passar pelo deserto? Porque Ele não pode levar para um patamar mais elevado um menino, uma menina espiritual. Enquanto a criança não atingir a maioridade, ela nunca terá diante da justiça capacidade de gerir a sua herança. Ela precisará de um tutor. Você precisa entender que alguns processos são necessários para firmar as suas raízes. Você precisa entender que às vezes Deus permite nós entrarmos em uns desertos da vida, que é para nós conhecermos uma face dele que nós jamais conheceríamos se no deserto não tivéssemos entrado. Êxodo 19:2. Foi no deserto que Deus revelou a sua lei. O povo de Israel só via o poder de Deus. Nós sabemos que temos uma herança, todo mundo lá trabalhando, escravos. Não, nós temos sim, o nosso pai Abraão tinha uma promessa, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós sempre falaram para a gente que nós temos uma herança, que Deus vai nos tirar daqui, que nós somos peregrinos nessa terra. Quando eles viram o poder de Deus se manifestar, mar se abrir e Deus trovejando, virando o Egito de cabeça para baixo, eles sabiam que esse Deus, essa divindade era poderosa, mas eles não conheciam o caráter desse Deus, então não poderia adorá-lo. Então Deus vai e fala: olha, tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou ali, acampado, em frente ao monte. Monte Sinai foi o monte onde Moisés sobe, e lá ele recebe as placas da lei, mostrando o caráter desse Deus. Porque o poder, os feitos revelam o poder, mas para agradar é necessário conhecer o caráter. E agora Deus começa a revelar qual é o caráter dessa entidade poderosa que até então vocês não conheciam. Qual é o problema, querido? O problema é que às vezes falta-nos fé. Como já preguei aqui, e via de regra eu repito isso. Queremos conhecer o Deus que levanta, mas você nunca vai conhecer o Deus que levanta até às vezes você beijar a lona. Queremos conhecer o Deus que sara, mas quando somos alvo de alguém e esse alguém abre em nós uma ferida, via de regra nos rebelamos contra esse Deus. Por que Deus comigo? Por que Deus eu não plantei isso para poder estar colhendo? Querido, às vezes para o teu amadurecimento, você será forçado a colher coisa que você não plantou. Se você quer ser levado a um nível mais profundo de intimidade com o teu Senhor, prepare-se para os desertos que Deus vai te conduzir. No deserto, Deus revela quem nós somos. Moisés, os 40 primeiros anos da vida dele no Egito, Moisés era
Ele havia estudado tudo do bom e do melhor. Ele foi estudado para ser um faraó. Moisés era um grande general. Entendia tudo de estratégia militar. Mas e agora? Glória a Jesus. Agora Deus tira Moisés da casa de Faraó. Ele atravessa um deserto e vai para as terras de Midian. Mais 40 anos, a segunda fase da vida de Moisés. Moisés agora, de grande general, de grande príncipe do Egito, ele passa a ser pastor de ovelha e o pior, trabalhou para o sogro. E agora Deus vai se revelar para ele no meio do deserto e vai falar assim: Moisés, eu te escolhi para você libertar o meu povo. E Moisés, gente, ele criado naquela cultura pagã do Egito, o feito que Moisés olha faria qualquer um se prostrar, faria qualquer um tremer de medo. Moisés, ele vai com toda a intrepidez. Quero ver que negócio é esse. E a chama está brilhando, que causaria pânico em qualquer mortal. Porque Deus não chama covarde para a sua obra. Deus não chama medroso para a sua obra. Deus não chama à toa para a sua obra. Deus chama pessoas que conhecem suas vulnerabilidades, seus conflitos, suas limitações. Que quando você conhece a si mesmo, você sabe até onde você pode ir. Você sabe com quem você pode caminhar. Moisés, ele vai se aproximando ali. Suponhamos que a chama esteja ali. Naquela bateria ele vai. Se Deus não fala, ele ia até a chama. Ei, rapaz, para aí. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é terra santa. Agora sim, epa. Quem és, Senhor? Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Israel. Tenho ouvido atentamente a oração do meu povo. E eu escolhi você para que você vá livrá-los das mãos de Faraó. E aí Moisés vai e fala: como eu vou ser o interlocutor? Eu tenho problema de fala. Os especialistas vão dizer que ele era gago, reconhecendo a sua limitação. Elias, depois do embate com os profetas de Baal, ele vai para um deserto, enfrentando as suas crises. E ele vai chegar para Deus e vai falar: basta, Senhor, tira a minha vida. O grau mais profundo de uma depressão é quando a vida perde o sabor. Quando a pessoa perde a capacidade de acreditar que dias melhores virão. Você não morre quando a morte chega, você morre quando acaba a sua esperança. Você morre quando você perde a capacidade de sonhar. Você morre quando você perde a capacidade de acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor do que o dia de hoje. Pois bem, deserto, ele revela que o nosso glamour, que a nossa fama, que o nosso poder, que o nosso conhecimento não ajuda em nada. O que adianta? O Yuri está no deserto. Socorro! Ninguém grita. Yuri está lá no deserto. Aí passa Danilo num helicóptero. Fala, Yuri, me ajuda, beleza, olha aqui, ó. Recebi uma doação, pega essa mala aí, ó. 3 milhões de dólares, dá teu jeito, tchau. Que adianta você 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de dólares se você está no meio de um deserto? Em um deserto, pedra
e pedras preciosas são a mesma coisa. Folha de caderno e as notas mais caras são a mesma coisa, não valem de nada. Pastor, então por que Deus nos leva para o deserto? Para trabalhar em nós. Olha aqui para mim. Eu já falei isso aqui em mensagens anteriores, eu vou repetir. Desculpe a pergunta, mas quem foi no banheiro hoje? Faz assim com a mão. Todo mundo, não é possível, você não fez nem pipi hoje. Levanta a mão assim, quem foi no banheiro hoje? Aleluia, né? Quem fez o número 2 hoje? Ih, pastor, aí já entra no estreito, né? Tem pessoa que demora 3, 4 dias para ir. Você já agradeceu a Deus? Que é isso, pastor? Tá ficando doido? Não tô ficando doido, não. Você só sabe quão precioso é você fazer o número 1, o xixi, o pipi, até uma pedrinha agarrar lá na pontinha da ureter. Aquela crise renal que quem já sofreu sabe o que é. Que você não tem posição, a vontade é que você mete a cabeça na parede para desmaiar, porque não tem remédio para acabar com aquilo. E pior, que a pedra parece que é um negócio do demônio, que podia ser uma pedrinha lisinha, não, a pedra ainda é toda pontiaguda. Quando sai arranhando, arrebentando com tudo. Parece que foi moldada no quinto dos infernos, aquela pedra. Mas você só sabe a preciosidade de fazer o pipi quando você passa por esse vale. Você só sabe a preciosidade de fazer o número 2 até você ter um problema intestinal e precisar usar uma bolsa colostômica. Tem pessoa que o sonho dela é poder ir no banheiro igual você vai. Que é isso, pastor? Uma coisa tão banal para você. Mas para quem está no deserto, querido, o copo d'água é a diferença entre a vida e a... É no deserto que a gente aprende a valorizar. Eu ia trazer uma mensagem hoje que era aprenda a lição. Eu vou dar só um nortezinho dela. Quantas pessoas aqui já ficaram tão duro que precisaram contar as moedas de 10 centavos para comprar o pão da padaria? Levanta a mão assim. Tá com vergonha, irmão? Levanta a mão assim. Aleluia. Você que nunca precisou disso, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas a grande maioria, eu também. Se você aprende a lição, você não vai botar mais a mão onde você não alcança. Por que agora você não põe a mão onde alcança? Porque, pastor, eu passei um vale há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, que eu me enrolei com cartão de crédito, me enrolei com cheque especial e foi virando uma bola de neve e eu fui pagando o mínimo e parcelei e passei um vento. Se você aprendeu a lição, você nunca mais vai passar por aquilo. O problema, irmãos, é quando tem algumas... Aqui não tem isso, graças a Deus, mas no quartel... Esses dias eu estava com um camarada, eu estou endividado, está endividado, não vou para a reserva agora não, porque se eu for para a reserva agora eu vou sair da casa que a Força Aérea fornece. O camarada ficou 30 anos na Força Aérea e não conseguiu construir uma casa. Porque lá, aqueles apartamentos, ele vai pagar 350, é uma pequena taxa que ele paga. E aí, gente, você se enrolar uma vez ou outra, tudo bem, acontece. Agora, tu se enrolou, sai daquele buraco e não aprende a lição. Continua botando a mão onde não alcança. Ai, pastor, é o devorador, não é devorador não, você que tem uma péssima gestão. E Deus não vai te abençoar, porque se Ele dobrar teu salário, Ele vai dobrar também suas dívidas. É você que tem que aprender a botar a mão onde alcança. Tenho dinheiro? Não tem não, mas meu cartão está com limite. Não, você não tem dinheiro, infeliz. Então vai comer o resto de ontem em casa e aprende a não gastar dinheiro à toa. Tenha mentalidade de vencedor. Faça esse deserto que você está valer a pena. Porque tem gente que apanha e parece mulher de bandido, gente. Gosta de apanhar.
Eu não sei se mulher de bandido gosta de apanhar ou tem medo de se rebelar. Eu acho que é a segunda, né? Porque ninguém gosta de apanhar. Tem medo de reagir e morrer. Mas é o ditado popular, quem me entendeu, diga amém. Gente, pelo amor de Deus. Se Deus permite você entrar num deserto, é porque no deserto ele tem propósito. Agora preste atenção, querido. Joga aqui 2 Reis capítulo 3. 2 Reis capítulo 3. Tem deserto que, como Jesus é Deus que nos leva. Eu tenho algo a fazer na vida do Rodrigo, da Sheila, então vou conduzir ele para o deserto. Vai tomar mais sulapada, vai beijar a lona. José, antes dele ser o segundo homem mais poderoso do mundo da sua época, Deus fez ele experimentar todas as esferas. Ele experimentou ser quem ele era na casa do seu pai. Ele soube o que era ser um escravo. Ele soube o que era ser uma mercadoria no mercado escravocrata. Ele soube o que era trabalhar na casa de Faraó. Ele soube o que era o submundo das prisões, das masmorras, dos criminosos daquela época. Deus fez José trabalhar em todas as esferas. Mas ele não foi para lá como gestor, não. Ele foi para lá como prisioneiro, como escravo, como vendido. Já imaginou se José desistisse? Já imaginou se José perguntasse: Deus, por que eu? A única coisa que você precisa saber, meu irmão, quando você estiver no deserto, é se Deus é contigo ou não. Porque se você tem convicção que Deus é com você, o deserto é só um lugar de passagem. Será só um lugar de passagem. Ninguém que confia no Senhor tem no deserto um ponto final. É um estágio que vai ampliar a sua visão, que vai lhe dar maturidade, que vai firmar as suas raízes. Olha aqui, ó. Vou ler rapidinho, os irmãos acompanhem aqui. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Acabe havia morrido em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal diante do Senhor, mas não como o seu pai, nem como a sua mãe, Acabe e Jezabel, pois tirou a coluna de Baal que seu pai havia feito. Mas seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que este havia feito em Israel pecar, e não se afastou deles. Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas, e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo ao rei de Israel. Mas o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel quando Acabe morreu. Por isso Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel nesse mesmo tempo. Ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Tu irás comigo à guerra contra os Moabitas? E ele respondeu: sim, eu irei. Estarei contigo, meu povo como teu povo, seus cavalos como os meus cavalos, como os teus cavalos. E perguntou: por qual caminho subiremos? Jorão respondeu: pelo... Irmão, eu sei que você está com máscara, mas você pode ser melhor que isso. Por qual caminho subiremos? Jorão respondeu... Então olha aqui, quem escolheu o deserto? Foi Deus ou foi Jorão? Tem deserto que é o Espírito de Deus que nos conduz. Fica aí no texto que a gente vai continuar. E tem deserto que a gente escolhe entrar nele. Tem deserto que você está passando, você não precisava passar se você seguisse o que Deus te orientou.
Tem muita gente que tem uma visão equivocada. Ele faz um monte de pataquada lá fora e agora vem para a igreja e fala: pastor, ora por mim, porque eu estou passando num vale. Não, tu não está passando por um vale não. Você que procurou, desculpe a expressão esdrúxula, sarna para se coçar. Você fez um monte de besteira lá, agora entra pela porta achando que o altar vai cancelar as consequências das suas más ações. Deus não vai fazer isso não, meu irmão, porque Deus é justo. Ele pode aumentar a graça para que você aguente o tranco. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Porque tem gente que vem para a igreja, gente, para Deus desfazer as consequências do que Ele faz. Se Deus desfizer as consequências dos seus atos, você nunca aprende. Ele vai demonstrar amor. Ele vai te dar o Espírito Santo que vai passar por você, por esse vale. Mas Ele não vai impedir que aquilo que você plantou, você colha. Porque Ele é justo. E a semeadura e a colheita é um princípio divino. Isso não dá status não, irmão. Porque muitas pessoas saem de casa e vêm para as igrejas querendo ouvir que é a noite da sua vitória, querendo ouvir que Deus vai fazer, que vai acontecer. Não. Às vezes Deus não fez a bênção chegar na tua vida porque esses processos ainda não causou em você amadurecimento. Pastor, por que eu estou 10 anos nessa luta? Porque como um aluno na escola, você não é aprovado no final do processo. Irmão, quando eu passo por uma adversidade, no final da adversidade, eu preciso ter um carimbo do céu escrito aprovado, senão prepare-se para repetir o ciclo. Entende agora? Porque muita gente é sempre no mesmo processo. 20 anos na mesma luta. Estou triste, não vou para a igreja não. Estou desanimado, não vou para a igreja não. Já pensou se Deus fizesse isso também? Também estou desanimado, vou te abençoar hoje não. Hoje não vem não, hoje está desanimado, não quer trabalhar hoje não. Como é que uma pessoa dessa pode ser abençoada por Deus, irmão? Uma pessoa que é refém da circunstância, uma pessoa que é refém do que sente, uma pessoa que não é quem Deus chamou para ser, mas ele é o que a circunstância dita que ele é. Ele é como uma folha. Soltou, para onde o vento sopra, ela vai. Reino de Deus não tem espaço para isso não, meu filho. Por isso que Deus permite o deserto. E se Deus não poupou o filho dele no deserto, você acha que ele vai te poupar? Se Deus não livrou os servos dele do passado de passar pelos desertos, você acha que ele vai te poupar? Agora, o deserto é a proporção do propósito, tá? Caramba, pastor, o negócio, a chapa para o meu lado está quente. Prepare-se, seja aprovado, porque é sinal que o que Deus tem para a tua vida é grande. É sinal que vem algo bom, grande, novo de Deus para você. Qual prova que é mais fácil? A do jardim de infância ou a do vestibular de medicina? Lógico, pastor, do vestibular de medicina. Por quê? Porque a prova do vestibular de medicina vai preparar você para ser médico. A do jardim de infância vai preparar você para ir para a primeira série. Está entendendo a lógica do processo, sim ou não, irmão? Olha aqui. Ele escolheu o deserto. Verso 9. O rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom partiram, vagaram 7 dias, não encontraram água para o exército, nem para o gado que levaram. Então o rei de Israel, que escolheu o deserto, ele disse: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Ele escolheu o deserto. Escolheu caminhar pelo deserto, calculou o tamanho da rota errado. Quando ele está lá, depois de caminhar 7 dias no meio do nada, perto de coisa nenhuma, percebeu que acabou a água, o gado estava com fome.
Os soldados estavam todo mundo já. Ô meu pai, quando a gente está no deserto sem água, desidratado. E agora, Deus, por que o Senhor permitiu? Deus não permitiu nada. Não jogue para Deus uma responsabilidade que é sua, meu irmão. Tem gente que faz um monte de besteira e depois, não, fica tranquilo, Deus está no controle. Lógico que Ele está no controle, mas Ele está no controle não significa que Ele vai impedir você de arcar com as consequências dos seus atos. Tem gente que faz um monte de pataquada. No final, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não coloque Deus no meio dos seus trelelê, não, meu irmão. É evidente que Deus sabe o que faz. Nós que às vezes, por precipitação, colocamos os carros na frente dos bois. Então o rei de Israel disse, o 11. Mas Josafá perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor, por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então um dos oficiais do rei respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele auxiliava, ou seja, ele lavava as mãos, ele era o servo de Elias. Josafá disse, ele tem a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Eliseu disse ao rei de Israel, o que eu tenho contigo? Vai consultar os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe, que eram os profetas de Baal. Mas o rei de Israel lhe disse, não, pois o Senhor chamou esses 3 reis aqui para entregá-lo nas mãos dos moabitas. O rei de Israel nem tinha comunhão com Deus. É muito fácil na hora que a coisa não dá certo, você tirar seu ombro da reta, o peso da responsabilidade e querer culpar a Deus. Deus não tem nada com isso. Se você não consultou a Deus, arque com as consequências e peça a graça dele, porque a graça de Deus, meu irmão, que faz a gente triunfar nesses períodos que nós merecíamos o pior. Pastor, eu plantei um monte de coisa errada. Comece a plantar o certo daqui para frente, porque vai chegar uma hora que essa colheita maldita vai acabar e você vai começar a colher as sementes que vão glorificar o nome do Senhor. Agora entenda uma coisa, do jeito de Deus não é do teu não, tá? É você que tem que se adequar ao evangelho, não é o evangelho que tem que se adequar a você não, tá? É do jeito de Deus, não é do teu. Jesus venceu porque vivia orando, jejuando. Você quer vencer sem orar? Você quer vencer sem jejuar? Conflito todo mundo tem. Crise existencial todo mundo tem. Problemas todo mundo tem. Pastor, eu pequei, eu errei. Não há pecado tão grave que a mão do Senhor não possa te alcançar e o sangue do Senhor Jesus te purificar. Pastor, mas eu ouvi dizer um pastor, um líder, um bispo, um padre, o rei da Conchichina falou que o que começa errado termina errado, irmão. Se isso fosse uma realidade, não haveria esperança para muitos de nós. Muitos de nós poderíamos ter começado errado, mas tivemos um encontro com o poder do Evangelho, e quando temos um encontro com o poder do Evangelho, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Cai nisso não, meu irmão. Verso 14. Porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção, nem te atenderia. Isso é que era profeta, né, gente? Essa gente, bando de gente comprado. Isso que era profeta. A coisa mudou com a palavra do homem de Deus. Pastor, eu estou no deserto. Deus trouxe você essa noite aqui para dizer a você:
Você só vai perecer nesse deserto se você perder Deus de vista. Deserto é necessário para revelar o seu, o meu, o nosso real interesse. Eu estou no deserto, mas qual é meu maior interesse? Que a glória de Deus se manifeste na minha vida ou no meu bem-estar, porque são coisas distintas. Qual é teu interesse? A glória de Deus ou o seu bem-estar? Porque se for a glória de Deus, irmão, talvez Deus pode fazer você ser igual Jó ou igual Noemi. Às vezes Deus pode fazer você igual Paulo, morrer sozinho, abandonado, pobre, esquecido, a despeito de ter feito tanta coisa no reino de Deus. Qual é teu real interesse? Essa aqui é uma reunião, dezenas de pessoas estão aqui. Qual é teu interesse essa noite? Que Deus arrefeça a sua dor, que Deus arrefeça, refresque esse deserto que você está passando, ou que essa circunstância faça com que a sua vida glorifique o nome do Senhor, para que as pessoas olhem você e glorifiquem a Deus? Qual é teu interesse? O deserto nunca será um problema para você quando você está interessado única e exclusivamente na glória de Deus. Quando eu estou no deserto, mas eu estou interessado na glória de Deus, meu olho não está na terra, está no céu. Não está na circunstância, está no que apraz o Senhor. Não está na escassez, está naquilo que Deus vai prover para mim. Você não pode perder Deus de vista no seu deserto, meu irmão, senão você vai ser igual o povo de Israel, vai entender o mecanismo de Deus erradamente. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Olha só, irmão. Alguém do povo de Israel morreu de fome no deserto? Vamos lá, mais forte. Alguém do povo de Israel morreu de fome no deserto? Alguém do povo de Israel morreu de sede no deserto? Isso não significa que dava meio-dia e a comidinha estava pronta. Isso não significava que eles não ficassem até 3 horas da tarde naquele calor causticante, com sede. Os especialistas vão dizer que o corpo humano, ele aguenta até 3 dias sem água. Passou de 3 dias, começa a comprometer os rins. Os especialistas vão dizer isso. Partindo desse princípio, será que algum dia o povo de Israel foi dormir com sede? Sinceramente, acredito que sim. Aquele calor causticante, Ele disse que eu não morreria de sede. Eu estou desidratado, eu estou com dor de cabeça, eu já estou com a boca espumando, não tem mais água nenhuma, estou passando mal. E aí? Ele não disse que eu não passaria sede, ele disse que eu não morreria de sede. Ele não disse que eu não passaria necessidade, ele disse que ele supriria todas as minhas necessidades. Esse é o problema. Às vezes nós achamos que pelo fato de Deus ser um provedor de água e de pão para Israel, a hora que o povo estava com sede, do nada pintava um chafariz no deserto. Não era assim não, meu irmão. É o que fazia o povo murmurar. Deus não é o nosso provedor. Estou sem leite, Moisés. Minha criança está chorando. Às vezes Deus deixa o cerco da fornalha, da aflição nos sufocar. Às vezes Deus permite a gente ir até o limite da nossa fé, para ver aonde é que você está firmado. E sabe o que acontece? Quando Deus leva-nos ao limite da nossa fé, que é para Ele revelar-se para nós como nunca se revelou, Ele encontra em nós um menino espiritual, uma menina espiritual. E Deus quer encontrar um homem valente, uma mulher valente.
Deus não vai deixar você perecer de fome nesse deserto. Deus não vai deixar você perecer de sede nesse deserto. Pastor, eu estou com fome. Pastor, eu estou no deserto e minha boca está esturricada. Calma. Se a água não vir no final do primeiro, virá no final do segundo dia. Se não vir no final do segundo, virá até o terceiro dia. Mas Deus não vai deixar quem crer nele morrer decepcionado. Deus jamais decepciona aqueles que depositam nele a sua fé. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o que nele confia. Você que recebeu essa palavra, aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Jesus.